Shalom, dando continuidade ao nosso estudo sobre José, a vida desse homem que nos estimula, nos inspira a vivermos de fato aquilo que a Bíblia diz que é nosso por herança, vivemos mais que vencedores. E essa é uma realidade para mim e para você, não apenas para José, não apenas para algumas pessoas especiais, porque não existem especiais. Existem pessoas que vivem o desenho de Deus e existem pessoas que não vivem o desenho de Deus. Aqueles que buscam o desenho, aquilo que Deus de fato tem para a sua vida, essas pessoas vivem a plenitude, são prósperas. Porque prosperidade não tem a ver com riqueza, não tem a ver com ter dinheiro, não tem a ver com ter bens, adquirir coisas. Prosperidade tem a ver com você estar no centro da vontade de Deus, viver aquilo que Deus planejou para você. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, de José, vamos orar. Pai, nós pedimos graça ao Senhor para esse tempo de estudo, que a Tua bondade nos alcance e nos ajude a compreender os princípios espirituais que o Senhor deseja comunicar a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Nós podemos dizer que o que capacitou José a passar os dias maus, a vencer as provas, a ser testado e aprovado, foi a consciência que ele tinha de Deus. A consciência que José tinha de Deus o habilitou para que ele pudesse ultrapassar os momentos difíceis e sair vencedor do outro lado. O caráter de José foi um caráter tratado. Veja, caráter, ele vai sendo tratado ao longo da vida. Mas quando nós conhecemos Deus, nós damos liberdade para que o Senhor venha e trate conosco, para que Ele venha e nos molde no caráter, e assim a gente consiga ter a nossa vida, o nosso caráter mais parecido com o caráter de Jesus. Então, se nós olharmos para José, nós vamos ver que ele tinha isso que já vinha de berço, ou seja, dos ensinos que ele ouvia do seu pai, da sua mãe, das coisas que ele sabia que vinham de Deus, mas também nós vemos isso sendo trabalhado por Deus através das circunstâncias. Então José foi provado e aprovado. Provado no seu caráter, fortalecido no caráter e aprovado no final da prova. Agora, o que é caráter? Nós podemos dizer que caráter é o conjunto de qualidades, sejam essas qualidades boas ou más, são as qualidades que distinguem uma pessoa, um povo, é um traço distintivo daquele povo ou daquela pessoa. Então nós podemos dizer que o caráter daquela pessoa é bom, porque o conjunto dos traços do que ela é são de Deus, são coisas dentro de princípios de Deus, mas podemos dizer que o caráter de uma pessoa é ruim quando esses traços não aparecem. Mesmo uma pessoa que não nasceu de novo, ela pode possuir, em certo sentido, em certa medida, traços do caráter que vem da parte de Deus. Então, uma pessoa que ainda não nasceu de novo, ela pode ser honesta. Uma pessoa que ela não nasceu de novo, mas ela tem um traço de caráter que Deus estabeleceu para ela e ela foi tratada naquela área, ela pode ser uma pessoa que honra e que reconhece a autoridade, é submissa à autoridade, entende o princípio da autoridade. Nós podemos ver isso quando aquele homem, aquele centurião buscou Jesus. Ele disse, eu também sou homem de autoridade e eu reconheço, se eu dou ordem para esse dizendo vai, ele vai. Se eu digo vem, ele vem. Enfim, Jesus olha para aquilo e diz, olha, isso é fé. Ou seja, um traço na vida de alguém que ainda não tinha nascido de novo, mas que agora está conhecendo Jesus. Então, caráter é um conjunto de qualidades boas ou ruins, que distinguem uma pessoa ou um povo, né, um aspecto distintivo daquela pessoa. Então, em linguagem comum, o termo caráter
ele descreve os traços morais da personalidade. Muitas pessoas, elas associam caráter a uma característica relacionada à genética. O que ocorre é que o caráter de uma pessoa é independente da sua genética, ela recebe influência, ela pode até receber alguns traços de influência dos seus pais, né, dos seus antepassados, mas a essência do caráter de uma pessoa é formado ao longo da sua vida. Então, caráter é a firmeza e coerência de atitudes. Caráter é aquilo que define a personalidade, a índole de uma pessoa. Podemos dizer ainda que o conceito de caráter, ele é definido pelo conjunto de traços morais e éticos de uma pessoa. Em termos gerais, então, caráter define a índole de uma pessoa, como ela reage às atitudes, às circunstâncias, aos momentos. Essa índole é o que determina como ela faz as coisas e como ela reage na vida, como ela enxerga a vida. Bom, caráter de uma pessoa, nós podemos dizer que ele é influenciado geneticamente em até um limite muito pequeno. Mas o fator ambiental é que vai forjar o seu caráter. O caráter da pessoa vai ser trabalhado, ele vai ser moldado pelas circunstâncias, por aquilo que ela recebe de influência de pessoas. Por isso, muitas vezes, nós podemos dizer que uma criança, o caráter dela ainda não está definido até uma determinada idade. Ele está sendo forjado dentro de casa. Então, por mais que ela receba alguma influência genética dos seus pais, a formação desse caráter vai acontecer à medida em que ela vai crescendo e recebendo essas influências. Então, nós temos a inclinação de sermos e agirmos de forma semelhante aos nossos antepassados, mas o fator ambiental é que vai determinar em que direção nós vamos. E aí, à medida em que essa criança vai crescendo, as suas escolhas vão demonstrar caráter ou vão também ajudá-la na formação do seu caráter. Então, quando uma pessoa nasce de novo, quando ela encontra Jesus, ela tem influências dos seus antepassados, ela tem a influência genética, ela tem o meio em que ela cresceu, tudo isso ajudando a compor o seu caráter. Mas, quando ela encontra Jesus, ela encontra a fonte do poder capaz de transformar qualquer caráter. Deus pode moldar o caráter de qualquer pessoa, mesmo aquela pessoa que, nesse conjunto, apresenta um caráter deformado. Essa pessoa, ela terá o seu caráter transformado, porque o poder de Deus pode mudar o caráter de qualquer pessoa. Então, à medida que, vamos imaginar, uma criança que ela nasce numa família disfuncional e a mentira faz parte do dia a dia, ou seja, ela está recebendo essa carga e ela está sendo formada em cima de um traço negativo de caráter, que é a mentira. Então, ela vai crescer mentirosa. Mas quando o Espírito Santo entra na vida dessa criança, e aí esse adolescente, jovem, adulto, quando o Espírito Santo entra na vida dessa pessoa, tudo começa a mudar. Porque mesmo aquilo que veio geneticamente distorcido, mesmo aquilo que foi formado no ambiente da família de forma negativa, mesmo essas coisas, essa herança negativa de caráter, ela pode ser transformada. Então, quando uma criança ela começa a conviver com seus familiares, quando começa a interagir na escola, quando ela começa a ter acesso a outras autoridades, então é importante a gente entender que ela vai sendo trabalhada por esse meio. Mas quando ela recebe a influência cristã desde pequena, essa influência se torna
positiva e eterna. Por isso a Bíblia nos diz lá em Provérbios, capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Ou seja, se a criança desde cedo for trabalhada no seu caráter, nos princípios da palavra de Deus, esse caráter moldado, ele permanecerá para o resto da vida. Ele poderá ser aperfeiçoado no processo de transformação, de mudança, de influência da palavra de Deus, da oração, da presença de Deus na vida da pessoa. Mas o caráter básico, aquilo que foi formado ali na infância por princípios cristãos, isso permanecerá com a criança para o resto da sua vida. Então, lembre-se sempre, caráter é esse conjunto de características e qualidades, sejam boas ou ruins, que identificam a pessoa, que vão revelar os seus princípios morais e éticos, como ela vê as coisas, como ela vê a vida, como ela reage às circunstâncias. Tudo isso vai definindo o caráter de uma pessoa. Assim sendo, nós podemos dizer que uma pessoa que teve pais maus e viveu num ambiente hostil, ela pode ter um caráter mudado. Ela pode ter um caráter transformado. Uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ela pode ter o seu caráter mudado pelas mudanças de valores do reino de Deus. Quando os nossos valores mudam, isso influencia a maneira como nós vivemos e fazemos as coisas no mundo. Às vezes, no início, é uma luta, porque o caráter deformado, as inclinações para fazer coisas erradas que vêm da carne, são uma força quase irresistível na pessoa logo em seguida à conversão. Mas à medida em que ela persiste em caminhar com Jesus, o seu caráter vai sendo moldado à semelhança de Jesus. Vamos olhar para José. O caráter de José, ele foi formado a partir de um coração de servo. Veja que, se nós olharmos o contexto de sua vida, José era o mais jovem, ele era o caçula da família. Mais para frente ele vai ter outro irmão. Mas José, ele era aquele que cuidava das ovelhas da família. Eu fico às vezes imaginando José num ambiente muito semelhante ao de Davi. Por exemplo, Davi também, ele ficava escondido dos irmãos, da família, ele estava lá no pasto, ele estava cuidando das ovelhas da família. Da mesma forma, nós vemos com José, que não aparecia. Os irmãos hostilizavam José, eles tinham raiva de José. Então, eu imagino que da mesma forma como Davi, possivelmente José também ali na solidão do pasto, ele tinha uma companhia constante, Deus. Ali ele buscava Deus na solidão do pasto. As ovelhas que ele cuidava estavam ali apenas como ele estava cuidando delas, mas estar com elas, na verdade, era a oportunidade de, na solidão, estar buscando a presença de Deus. As escolhas de José ao longo da vida foram baseadas no caráter. Então, lembre-se, as nossas escolhas ao longo da vida são baseadas no nosso caráter. Nosso caráter nos leva a tomar decisões. Então, quando você começa a olhar para a sua vida e começa a identificar decisões erradas, decisões ruins, que trazem frutos amargos para a vida, tem alguma coisa errada nessa história. Porque se o seu caráter é semelhante ao de Jesus, ou pelo menos está no processo de ser trabalhado para se tornar mais parecido com Jesus, então você pode identificar frutos sendo colhidos que são semelhantes aos frutos que Jesus colheu. Mas quando o nosso coração está longe de Deus, mesmo tendo nascido de novo, esfriamos na nossa devoção, esfriamos no nosso andar com Deus, não estamos mais preocupados em buscar a presença de Deus. Então o que acontece é que começamos a tomar decisões erradas e colhemos frutos que são amargos.
As escolhas de José ao longo da sua vida foram escolhas baseadas no seu caráter, porque ele tinha uma formação, ele tinha uma influência, ele trouxe algo da sua família, do berço. Ninguém escolhe agir certo ou errado no momento da tentação. Eu quero que você trabalhe esse conceito junto comigo. Pense bem comigo. Ninguém escolhe agir certo ou errado no momento da tentação. A escolha, na verdade, ela é feita bem antes. Ela começa antes. Então, a tentação veio e eu cedi. Não é assim que acontece. Quando a tentação vem e nós cedemos, é porque nós já tínhamos cedido antes. Quando nós permitimos o Espírito Santo e a palavra transformar a nossa vida, nós nos mantemos firmes no momento da tentação. E quando nós resistimos à palavra, quando nós resistimos ao Espírito Santo, quando nós não estamos interessados em viver a palavra de Deus, então nós cedemos no momento da tentação. Então lembre-se, quando nós permitimos o Espírito Santo e a Bíblia nos moldar, nós estamos sempre prontos a resistir à tentação. Nós estamos sempre prontos a honrar Deus com as nossas escolhas. Então, o critério que norteia uma vida de santidade é honrar Deus em tudo. Agora, eu honro Deus com as minhas escolhas quando antes das escolhas eu já estou buscando Deus. Então, permitir o Espírito Santo e a palavra de Deus me moldar, me prepara para a tentação. Quando eu me fecho ou paro de buscar a Deus, lendo a palavra, meditando nas Escrituras, na oração, quando eu não estou fazendo isso, eu estou fechando meu coração para o agir do Espírito Santo. Por mais que eu chore no momento de adoração, por mais que eu fique tocado no momento de pregação, por mais que eu fique sensibilizado no momento de leitura da Bíblia, se eu não estou permitindo constantemente o Espírito Santo moldar o meu coração, a minha vida a partir da palavra de Deus, o que vai acontecer é que quando a tentação chegar, eu não estou preparado para ela. Então, quando eu caio na tentação, é porque antes da tentação, eu já estava decidindo que eu queria pecar. Mas como assim? Porque eu parei de buscar Deus. Quando eu paro de buscar Deus, eu estou dizendo, eu prefiro não viver segundo o padrão da palavra de Deus. Eu quero viver segundo o meu próprio padrão. E quando eu vivo segundo o meu próprio padrão, o resultado é pecar, é cair, é ceder à tentação. Então, quando eu ando com Deus, quando eu permito o Espírito Santo trabalhar a minha vida, eu terei um padrão de comportamento: honrar Deus. Honrar Deus. Eu vou fazer algo, isso honra Deus, eu faço. Não honra Deus, eu não faço. Então, tudo na minha vida terá como base isso: honrar Deus. Lembre-se, ninguém comete adultério, ninguém comete fornicação, que é o sexo e intimidade entre solteiros, repentinamente. Apareceu aquela chance e aconteceu. Os pensamentos foram alimentados com isso antes. É sempre antes, começa antes. Então, uma pessoa que adultera, ela vai cometer adultério porque antes do ato em si, ela já estava alimentando pensamentos com essas coisas. Aqueles jovens só vão ter intimidade antes do casamento porque antes já estavam alimentando seus pensamentos com essas coisas. A decisão final, ela pode até acontecer no calor do momento, mas o desejo já vinha sendo alimentado bem antes daquele momento da decisão. O desejo de pecar já estava encontrando guarida no coração. Então, ninguém cai em pecado sem antes alimentar a mente. Quando você começa a amaldiçoar sua casa, amaldiçoar seu casamento,
murmurar contra os relacionamentos pai e filho, né? Com seu pai, com seu cônjuge, quando você está fofocando, está levando informação negativa de alguém para terceiros, sem ter tratado aquilo com a pessoa de direito, quando acontece uma violência física, seja dentro de casa ou não, a violência verbal, quando ela acontece, quando eu uso a minha boca para falar algo que fere a outra pessoa, quando eu pratico a indiferença, lembre-se sempre que o oposto do amor não é o ódio, o oposto do amor é a indiferença. E quando eu pratico a indiferença, quando eu faço todas essas coisas, na verdade, tudo isso já estava sendo alimentado antes. Tudo isso já estava sendo alimentado no meu coração antes. Onde todo pecado que desonra a Deus começa? A pergunta é essa. Onde começa cada pecado que desonra a Deus? E eu quero responder para você. Todo pecado que desonra a Deus começa quando deixamos de ler a Bíblia, de orar e obedecer a Deus. Eu vou repetir. Veja, quando eu estava falando sobre os pecados, nenhum pecado ele acontece, seja ele adultério, uma mentira, uma fofoca, nenhum pecado acontece no momento. No calor do momento eu tomei a decisão, não. Ele só aconteceu porque algo vinha acontecendo antes. O que é que vinha acontecendo? Um processo de substituição, em que eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de orar ou diminuo a intensidade da minha leitura bíblica, diminuo a intensidade da minha oração, da minha disposição de obedecer a Deus, eu diminuo isso e no lugar começo a admitir pensamentos que não procedem de Deus. Quando eu deixo de ler a Bíblia, orar e deixo de obedecer Deus, isso me impede de honrar Deus na hora difícil. Isso me impede de honrar Deus no momento complicado que possa aparecer. Então não é só no pecado sexual, nas crises. Quando aparecem as crises, sejam elas financeiras, seja crise com os filhos, seja crise no trabalho, seja crise em que situação for, quando a crise chega na nossa vida, eu só vou permanecer firme para honrar Deus se eu mantenho a minha integridade de busca da palavra, de oração e de obediência a Deus. Mas quando no meio da crise eu estou diminuindo a intensidade da oração, da Bíblia e de obediência, eu estou me tornando frágil. E aí, quando vem a tentação, eu não estou preparado para ela e acabo cedendo. Então, lembre-se de uma coisa. Decisões se transformam em energia para a ação. Antes de decidirmos, nós podemos estar sem forças para agir. Então, por exemplo, você imagina que você quer levantar mais cedo para ler a Bíblia e orar, mas está difícil para você. Então, enquanto você não toma a decisão, você não se levanta mais cedo. Você fica apenas na intenção, você fica apenas no desejo. E esse é o grande problema de muita gente. Eu queria tanto ler mais a Bíblia, eu queria tanto orar mais, fica apenas na intenção, porque não toma a decisão. Porque quando a gente toma a decisão, isso se torna em energia. Eu decidi e aí eu consigo fazer. Mas enquanto a gente não toma a decisão, a gente fica sem essa energia necessária para podermos fazer o que precisa ser feito. Isso se aplica nos aspectos positivo e negativo, né? Positivo, por exemplo, quando eu decido buscar Deus, honrar Deus, quando eu decido ler a Bíblia, quando eu decido orar, quando eu decido estar na igreja, no templo, com os irmãos cultuando, quando eu compreendo que ser igreja não tem como ser em casa. Aliás, tem muita gente que está confundindo aonde estiverem dois ou mais em meu nome, aí eu estarei, aí é igreja. Não, não é assim. Porque ser igreja tem a ver com ser diferente. Você está junto com aqueles que são diferentes. Marido, mulher, ou pai, mãe, filhos, são uma unidade.
No entanto, quando nós olhamos a descrição de igreja na Bíblia, nós descobrimos uma figura que não pode ser esquecida: corpo. E o apóstolo Paulo deixa claro a respeito disso quando ele diz que os membros são diferentes uns dos outros, mas eles cumprem uma função dentro do corpo e todos são importantes. E o corpo não pode dizer ao pé: não preciso de ti. O pé não pode dizer para o ouvido: não preciso de ti. Ou seja, um precisa do outro e Deus nos constituiu assim e a igreja é assim. Então, quando nós falamos de igreja, estamos falando do relacionamento de pessoas que são diferentes e que precisam estar juntas para cumprir um propósito. Então, nesse tempo que nós estamos vivendo tão complicado, o ficar em casa é confortável, mas ficar em casa te impede de viver aquilo que é muito precioso para Deus, que é viver como igreja, o relacionamento dos diferentes. Bom, então vamos lá. Então, quando a gente pensamos em decisão em relação a coisas, né, que se transformam em energia, quando você está acomodado em casa, enquanto você não toma a decisão: eu quero estar no templo, eu quero estar no culto junto com meus irmãos, nós temos diferenças entre nós, mas é assim que vivemos igreja. Então, enquanto você não toma a decisão, você não sai de casa para vir e participar do culto. E a mesma coisa é o dízimo, ofertas, né? Ninguém vai ser um dizimista fiel sem antes tomar uma decisão de honrar Deus. Quando você decide tratar bem alguém, você faz isso porque tomou uma decisão antes. A sua decisão se tornou em energia para fazer aquilo. No aspecto negativo, é a mesma coisa. Ninguém rompe relacionamento sem tomar uma decisão antes. Ninguém reage com violência, seja ela verbal ou física, sem antes tomar uma decisão. A decisão se transforma em energia para fazer aquilo. Então, o que nós precisamos ter em mente é que precisamos tomar decisões na nossa vida. Precisamos tomar decisões, e quando tomamos as decisões, isso vai nos levar na direção daquilo que devemos fazer. O que é que pode revelar o nosso caráter? O que pode revelar o nosso caráter não é aquilo que nós fazemos em público. Porque quando nós estamos na frente de pessoas, nós temos a tendência de usar máscaras. Isso é próprio do ser humano. Então, quando Deus veio lá no jardim e chamou Adão: onde você está? Porque você se escondeu, né? O que você está fazendo aí? Adão criou uma capa, ele colocou uma máscara, querendo enganar Deus. Ele montou uma história de engano naquele momento. E às vezes a gente faz isso também. Mas o que mostra o nosso caráter não é aquilo que a gente está mostrando, porque para cada situação a gente vai colocar uma máscara diferente para que as pessoas vejam aquilo que interessa para nós. Né? Agora, o que revela o nosso caráter é aquilo que nós pensamos ou fazemos na certeza de que nós não seremos vistos ou descobertos. Ah, você sabe que não vai ser descoberto. Ah, você tem a certeza de que ninguém vai ver. Então você faz. Aí está o seu caráter. Por exemplo, por que Jesus falou, olha, quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta. Porque o teu caráter não é quando você vai na frente de todo mundo para fazer oração. Você pode fazer uma linda oração e seu coração está longe de Deus. O teu coração, o teu caráter se mostra um coração tratado, um caráter tratado semelhante ao de Jesus, quando você é capaz de ir para o lugar secreto como Jesus fazia sem ninguém estar vendo e ali buscar a presença do Pai. Então, Jesus falou sobre o dar esmola. Tua mão direita não sabe o que sua esquerda fez? Ele fala sobre o jejuar, lave o seu rosto para que ninguém saiba que você está jejuando. Em outras palavras, ele está dizendo assim, olha, quando você faz coisas que ninguém vai descobrir e você faz por convicção, você faz por uma decisão interior, você está mostrando o seu caráter. Seja uma decisão para coisas boas, seja uma decisão para coisas ruins. Se a gente olhar para José na casa de Potifar, a gente vai ver uma coisa. Houve um momento em que a esposa de Potifar olhou para José, e José, a Bíblia diz que ele era bonito, ele tinha boa aparência. Então, a mulher de Potifar olhou e o cobiçou sexualmente.
E ela começou a assediar José, e José tentando escapar daquela situação. Então ela começou esse assédio sexual. Agora, quando ela vem e ela ataca José e ela quer pegá-lo à força para constranger José para se deitar com ela, lembre-se, ela era dona dele, ele era um serviçal. Então, se ele não tivesse um caráter tratado, ela poderia simplesmente dar uma ordem e ele fazer. E depois ela teria desculpa dela e ele também teria uma desculpa para ele mesmo. Mas a Bíblia nos diz que quando a mulher de Potifar ela foi e ela avançou contra ou sobre José para o forçar naquele momento, não tinha mais ninguém em casa. Ela se aproveitou exatamente que não tinha ninguém em casa. Ela queria. Então veja, José não precisaria fazer força. José não precisaria se excusar. José não precisaria ter medo de alguém pegar. Não tinha ninguém em casa, a mulher queria, bastaria ele ceder. Não haveria provas, não haveria testemunhas contra José. Mas José escolheu fugir. José escolheu fugir. Será que José não teve desejo? Será que ele não sentiu nenhum desejo? Lembre-se, ele era homem. Ele era homem. Por isso, possivelmente, não estamos lá na pele dele, mas sendo ele um homem normal, como era, José com certeza sentiu na sua carne que havia algum desejo. Ele poderia decidir ceder a carne ou não. Agora, quando a gente vê isso, nós ficamos admirados. José toma uma decisão crucial. Agora, eu quero que você preste atenção, porque há duas coisas que chamam a atenção nesse momento ali na casa de Potifar, na reação de José. Lá em Gênesis capítulo 39, os versos 8 e 9, a gente lê assim: ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa. Ele não é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Uau, então a mulher vem contra José, ela vem sobre José, ela está assediando. Isso já vinha de algum tempo. Não foi um momento. José poderia estar alimentando na sua mente o pecado. Ele poderia estar desfocando o seu olhar de Deus e focando o seu olhar naquela tentação, porque ela vinha persistindo já há algum tempo. No entanto, a resposta de José, ela é sintomática para nós, porque ela revela uma coisa: o temor de José não era em relação a Potifar. Ele não está dizendo: eu não posso tocar em você porque esposa do meu senhor, ele me permite ter autoridade sobre tudo nessa casa, menos possuir você, que é a mulher dele, então eu não posso fazer isso porque Potifar vai ficar muito bravo. Não. O temor de José não era em relação a Potifar, era em relação a Deus. Por isso ele diz: cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Então ele tinha consciência de Deus. E porque ele tinha consciência de Deus, ele toma a decisão de não pecar. A outra coisa que nós podemos ver no capítulo 39, os versos 11 a 13 de Gênesis, diz assim: sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu, fugindo para fora. Vendo ela que ele fugira para fora, mas havia deixado as vestes nas mãos dela. Eu vou parar por aqui no texto, porque o que eu quero é isso, que você preste atenção no acontecimento. Porque depois ela vai denunciar, ela pega a veste de José, vai para o seu marido e diz: olha, ele me atacou.
ela se aproveitou do momento que não tinha ninguém em casa, então ela vai assediar José mais uma vez para o forçar. E o texto diz que José imediatamente fugiu. Ele fugiu. E eu quero dizer para você que há momentos em que a nossa maior coragem não é demonstrada quando nós enfrentamos. A nossa maior coragem é demonstrada quando fugimos. É isso mesmo que José fez. A sua coragem foi demonstrada não porque ele quis ficar ali. A coragem de José foi demonstrada porque ele saiu correndo na mesma hora. Lembre-se de uma coisa: o diabo a gente enfrenta, a tentação dela a gente foge. Então, quando você percebe que a tentação está chegando, o que você deve fazer? Enfrentar. Eu resisto a essa tentação. Não, sai correndo, foge do estímulo, foge das coisas que estão motivando, foge do ambiente onde a tentação está acontecendo, saia dali. Se afaste da pessoa que está provocando o estímulo de tentação. Fuja da chance. Ou seja, fuja, saia do lugar, saia do ambiente, se afaste da pessoa. Essa é a melhor coisa que você pode fazer quando a tentação chega. O assédio da mulher de Potifar persistiu durante um tempo. Assim como qualquer tentação na nossa vida, o diabo ele fica tentando. Ele vai tentando nos induzir na direção do pecado. Agora, compete a nós dizer não e correr, sair fora. Então, veja, a mulher de Potifar estava tentando ele há vários dias. O simplesmente dizer não afastou a tentação, porque ela persistiu, a mulher persistiu. Com a gente acontece a mesma coisa. A tentação veio, você diz não quer dizer que ela acabou. Ela pode voltar e vem com outra roupagem, vem em outro momento, vem em outro ambiente, vem em outra circunstância. Então não é apenas dizer não, é fugir das circunstâncias, da fonte de estímulo, daquilo que está estimulando o desejo de pecar. Foi assim que Paulo falou para o seu jovem discípulo Timóteo. Ele diz lá em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Mas há algo que nos chama a atenção na vida de José, naquele momento, naquele período de assédio daquela mulher. José não tinha ninguém para dar apoio para ele. José não tinha ninguém para dar conselho, para dar força para ele. Ele não tinha ninguém para quem ele pudesse correr e dizer, olha, estou sendo assediado, me ajuda, que conselho. Não, José dependeu apenas do seu caráter. José dependeu dos princípios que ele tinha impregnados na sua vida, no seu caráter, para resistir àquele momento difícil da sua vida. Então, o caráter é que nos mantém firmes. Quando o nosso caráter é moldado por Deus e permitimos que o Espírito de Deus faça isso, então nós temos forças para resistir à tentação. E eu posso dizer a você, quando o seu caráter é tratado, quando os princípios e valores do reino de Deus estão no seu coração, a tentação pode vir. E virão. As tentações virão. Elas chegarão. Não somos isentos, não ficamos isentos de tentação. Mas estaremos prontos para resistir, porque estaremos firmados naquilo que é essencial, os princípios e valores de Deus. Como é que isso acontece? Como é que eu consigo ficar tão fortalecido? Bíblia, oração e obediência à palavra. Quando você busca a palavra de Deus, medita nela. Quando você ora ao Senhor e busca a face do Senhor. Quando você tem não apenas a disposição, mas você tem a prática de obedecer aquilo que a palavra de Deus fala contigo. Então você pode ter certeza, venha a tentação em que hora for, você resistirá, porque o Senhor te fortalecerá, o seu caráter tratado e os princípios do reino de Deus na sua vida
te farão fortalecido para que você possa resistir no dia mau e possa, como José, ver a bondade do Senhor, a glória do Senhor, o poder do Senhor, a sabedoria do Senhor se manifestando na sua vida em todos os momentos.